eu sou Kelly, professora de Geografia, e convido vocês para assistir uma aula hoje sobre a Covid-19 e o meio ambiente. Por incrível que pareça, existe uma relação direta entre o coronavírus e o meio ambiente, e esse será o assunto da nossa aula hoje. Vocês irão ver como o isolamento social provocado pela Covid-19 está impactando positivamente no meio ambiente. Como vamos ver aqui no primeiro slide, esse é o título da nossa aula, a Covid-19 e a redução dos índices de poluição. No próximo slide, temos aqui a cidade de Xangai, na China. Medidas de isolamento tomadas pela China contra o coronavírus diminuíram maciçamente a poluição do ar e podem ter salvado a vida de pelo menos 50 mil pessoas no país desde janeiro. A conclusão é de pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que analisaram a relação do ar mais limpo com a redução da morte prematura de pessoas no país. Podemos observar a imagem, o antes e o depois do isolamento social, uma visível diferença na cidade de Xangai, na China. Antes, a cidade completamente poluída, o seu ar totalmente poluído, dificultando a visão dos grandes prédios, e do outro lado, o céu totalmente limpo, mostrando uma visível diferença na limpeza do ar. No próximo slide, temos aí o Canal de Veneza, na Itália. Veneza é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. É mais um exemplo dessa melhoria no meio ambiente causada pelo isolamento social. Com o efeito secundário da difícil quarentena enfrentada pelos italianos, os canais da cidade estão com a água clara, como há muito não se via. Pelos canais circulavam diariamente muitos barcos e gôndolas. Os moradores locais estão surpresos em ver a água que permeia a cidade, que não é mais turva. Isso é possível, inclusive, ver peixes nos canais. Milhares de pessoas compartilharam essas fotos nas redes sociais, mostrando a diferença da água que o mundo conhecia e a realidade que os venezianos podem ver hoje, as águas cristalinas. Nas fotos, podemos também ver o antes e o depois, as águas escuras, totalmente poluídas, e o depois, águas completamente cristalinas, que a gente pode ver até a presença de animais, algo que não ocorria anteriormente. No próximo slide, temos aí um mapa mostrado pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele informou que houve uma grande redução da concentração de CO e NO2, que é o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, em várias estações do estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana, onde existe uma maior urbanização. Assim como outros países ao redor do mundo, o Brasil também sente os impactos das paralisações decorrentes do novo coronavírus. Alguns deles, entretanto, não são negativos, pois, com o fechamento dos serviços, o cancelamento de voos e o menor movimento de carros nas ruas, provocaram a diminuição da poluição atmosférica, melhorando assim a qualidade do ar em algumas capitais brasileiras. Nesse mapa que nós podemos observar, no primeiro mapa, temos algumas imagens mais escuras, e essas imagens escuras estão mostrando o alto índice de poluição. Já na outra imagem, observamos que essas imagens escuras já diminuíram. Isso mostra que a poluição do ar teve uma sensível melhora, principalmente entre os dias 19 e 25 de março, como mostra a legenda, tendo uma sensível diminuição do CO nas grandes cidades brasileiras. Nesse slide, nós temos uma foto da cidade de São Paulo, no período de isolamento, onde mostra uma sensível diferença no trânsito, diferente dos grandes dias, que é aquela loucura, que é o trânsito com um fluxo muito grande, quilômetros de congestionamento. Nós mostramos aí poucos carros e o céu bem mais limpo, com uma sensível diferença, E a quarentena estabelecida aí no estado de São Paulo, em função da pandemia do coronavírus, o Covid-19, provocou a diminuição das atividades econômicas e, consequentemente, a circulação de veículos, reduzindo
a emissão de substâncias poluentes na atmosfera na região metropolitana de São Paulo. O próximo slide também mostra que, devido a esse isolamento social, as praias de Pernambuco ficaram vazias e, consequentemente, contribuíram para o nascimento de 70 novas tartarugas. O fato ocorreu no dia 22 de março, na Praia do Janga, em Paulista, no Pernambuco. É muito bom saber que, em meio a tanta morte e contaminação causadas pelo novo coronavírus, pelo menos a natureza consegue renascer para a vida, trazendo esperanças e boas novas ao mundo. Então, na imagem, nós podemos observar as tartarugas, né, nascendo, porque como tinha poucas pessoas nas praias, isso favoreceu para o nascimento delas, para a redução do índice de mortalidade, então trazendo um suspiro para essas tartarugas, já que muitas já estavam em extinção. No próximo slide, temos alguns dados aí que foi causado pelo coronavírus. Esse ano de 2020, ele está se mostrando bastante atípico. Esse vírus do coronavírus já atingiu mais de 110 países, derrubou bolsas de valores, está estagnando a economia de várias nações, provocou a queda no preço do barril de petróleo. Há poucas semanas, estávamos acompanhando tudo de longe pela TV e mídias digitais. Hoje, passamos de meros espectadores para personagens atuantes e protagonistas nesse cenário. Você já pensou como isso passou a interferir nas nossas vidas de maneira tão rápida? Através da globalização, como nós podemos ver aí no próximo slide. Então, a globalização ela propiciou a propagação desse vírus pelo mundo. Para se ter uma ideia, o aumento da velocidade de locomoção das pessoas ao redor do globo propiciou também uma maior velocidade na propagação de doenças, como é o caso do coronavírus atualmente. Usemos como exemplo a Itália, de onde foi importado o primeiro caso da doença no Brasil. Os primeiros imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1870 levavam até 40 dias a bordo de um navio para cruzar o Atlântico e atracar em Santos, no litoral paulista. Hoje, uma viagem entre São Paulo, no Brasil, e Nápoles, na Itália, dura cerca de 20 horas de avião. Isso quer dizer que, na atualidade, uma doença pode se espalhar de um lugar para o outro em questão de horas. Daí, reforçamos a importância do isolamento social. Nós temos aqui algumas dicas de filmes que estão disponíveis na Netflix, que você, aluno, pode pesquisar, que é importante, que fala sobre as questões das epidemias e das pandemias. Por exemplo, um dos filmes que está mais em alta na Netflix hoje é o filme Pandemia, que ele fala que em um futuro próximo, um vírus com poder de destruição épico está devastando o planeta. Há mais pessoas infectadas do que saudáveis e a humanidade está perdendo a esperança de sobrevivência. A única solução é encontrar uma cura e manter os infectados em isolamento absoluto. O outro filme é Epidemia, que ele fala de um médico do exército e sua equipe que lutam para salvar os habitantes de uma pequena cidade americana contra a propagação de um vírus mortal e contagioso trazido da África por um macaco que foi levado de forma clandestina para a Califórnia, nos Estados Unidos. O outro filme é Flu, a gripe, que ele fala de um homem que morre por causa de um vírus desconhecido e em pouco tempo milhares de pessoas apresentam os mesmos sintomas que ele. O vírus é transmitido pelo ar, não tem cura e mata em 36 horas. Agora, o único objetivo é sobreviver. A outra dica é o filme 93 Dias, que ele fala de profissionais da saúde que lutam para conter um surto de ebola quando um paciente chega à cidade de Lagos com sintomas do vírus mortal. No próximo slide, temos dicas de filmes e de livros, como O Diário do Ano da Peste, que ele fala da Grande Peste de Londres em 1665 e 1666, que foi uma epidemia que vitimou entre 75 mil a 100 mil pessoas, ou seja, 1/5 da população da cidade.
Temos aí a dica de onde você pode baixar gratuitamente em PDF esse livro. Temos o outro livro, A Peste, que ele foi publicado em 1947, pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, que ele conta a história da chegada de uma epidemia à cidade argelina de Oran. Temos também um link para baixar gratuitamente na internet. E o outro é O Amor nos Tempos do Cólera, que é um livro que narra a história de um amor obsessivo nos moldes do amor romântico. Florentino Ariza é vislumbrado por uma moça chamada Fermina Daza. O amor romântico aparece associado a uma peste, o cólera. E aí tem o link do YouTube também, onde pode ser baixado este livro. No próximo slide, também temos vários sites onde foi consultado para fazermos essa aula, que você, aluno, pode consultar e aprofundar mais os seus conhecimentos sobre esse vírus, que é uma novidade na atualidade, mas que pode ser estudado profundamente nesses sites que estão colocados aí para ser consultados. Essa é a nossa aula, espero que vocês consultem esses sites, pesquisem os filmes e os livros para aprofundar mais esse conteúdo. Tem bastante sites na internet falando sobre a Covid-19 e fiquem atentos sobre as regras de isolamento social e tenham todos uma boa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.